Nossa leitura é 2 Timóteo, né? Corrigindo ali. Essa semana é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E vamos aproveitar e ler também Tito, porque são duas cartas bem curtinhas, né? Segunda carta do apóstolo a Timóteo tem só 4 capítulos e Tito tem 3. Então, são 7 capítulos essa semana aí, né? Para a gente ler. Um por dia aí, se incluir o sábado e domingo, a gente lê tudo. É bem fácil, bem curtinho de ler aí nessa semana. E para hoje, com base em 1 Timóteo, nós vamos ler lá 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Aqui vai ser nossa leitura. Hoje, certinho aí, o tom da fala. Nós vamos ler 1 Timóteo 6, dos versículos 11 até o 14. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versículos de 11 a 14. Vamos ler? Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus que dá vida a todas as criaturas e diante de Cristo Jesus que deu o seu belo testemunho de fé em frente à ponte do Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém. Só isso. Esse trechinho tem um título aqui, é Uma Vida Dedicada a Deus, 1 Timóteo 6. Essa semana podemos ler aí uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e nós vamos falar um pouquinho sobre o dom da fala. Essa imagem que está aí é uma representação de Paulo e Timóteo, algumas cartas que o apóstolo fez e ele ditou para Timóteo. Timóteo escreveu a carta e ele só assinou, como a gente viu nas outras leituras, aí ele falando, no final da carta ele coloca assim: fiz essa assinatura de próprio punho, é assim que eu assino as minhas cartas. E quem tinha escrito a carta era Timóteo, em algumas dessas ocasiões. E nessa ele fala para Timóteo, ele dá um conselho aqui na primeira carta de Timóteo: viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros. Ele dá ótimos conselhos para Timóteo aí nessa carta, primeira carta para ele. E agora nós vamos, nessas 2 semanas, nós vamos estar analisando as chamadas cartas pastorais. O que são as cartas pastorais? As outras cartas do apóstolo Paulo, com exceção de Filemão, mas as outras cartas são para a igreja inteira. Leiam essa carta na igreja, fala para todo mundo e tal. Agora, as 2 para Timóteo e a de Tito já é um outro tom de recomendação, porque o apóstolo Paulo está falando de líder para líder. Está falando com a autoridade dele de homem de Deus, de líder da casa de Deus, de autoridade na casa de Deus, para um outro que está se formando, para um líder em formação. E o Timóteo é um desses, o Tito também. Eram 2 jovens que passaram pela escola de Paulo, vamos dizer assim, ficaram com ele anos, aprenderam dele, ouviram pregações dele,
estiveram com ele em trabalhos, em missões, em viagens missionárias, e um belo dia eles assumiram a responsabilidade sobre uma congregação, sobre um trabalho, sobre um ministério, e aí o apóstolo Paulo então envia uma carta para eles para reforçar as orientações que já tinha dado. Então ele fala ali de discipulado, né? Ou seja, ele era um líder, o apóstolo Paulo, um grande líder da igreja, e ele agora estava formando um novo líder, né? Algumas vezes ele trata uma relação assim como se fosse de pai e filho. Ele fala que Timóteo é como se fosse o filho dele. Depois ele fala de Timóteo como igual, você também é líder, você também está aí como eu, à frente de um trabalho. Então é essa relação de formação do novo líder que Paulo vai tratar na primeira carta de Timóteo, segunda de Timóteo também, em Tito. E por isso elas são chamadas de cartas pastorais, que é dirigida a pastores, para a formação de pastores, dando conselho para pastores. Só que nós aprendemos muito com essas cartas sobre o que tinha ali, né, do conteúdo, das necessidades da igreja naquela época, tudo que tinha ali. E hoje nós vamos meditar sobre uma questão muito importante, que é a questão da fala, né? Do que nós temos que falar. E a fala, irmãos, a capacidade de se comunicar, de entender passado, presente e futuro, de raciocinar sobre as coisas e expor isso em palavras, na verdade, é o grande diferencial nosso dos animais, né? Porque os animais também pensam, né? Os animais também têm um senso de sobrevivência, eles também buscam o melhor para si. Um animal não põe a mão no fogo, não cai no buraco. O animal tenta se preservar, o animal também se reproduz, o animal também busca por comida. O animal faz praticamente tudo que a gente faz. Mas uma diferença marcante entre os seres humanos e os outros animais é que a gente pensa alguma coisa e consegue transmitir para o outro aquilo que nós estamos pensando por meio de palavras. E ainda que os animais tenham algum tipo de comunicação, não é nada, nem chega nem aos pés da comunicação que o homem é capaz de fazer. Então a gente consegue pintar um quadro para a pessoa, né? Você fala, olha, a pessoa não foi com você ontem, né? Ontem você saiu e foi no centro e foi numa loja e comprou alguma coisa. Comprou uma calça jeans. Então você mostra para a pessoa em palavras o que aconteceu. Você fala, olha, ontem eu fui lá no centro, você sabe aquela loja que fica do lado do banco, assim, a pessoa, ela vai te acompanhando nas palavras. Eles falam, eu entrei lá, achei uma calça jeans tão bonita, mas não é essa calça assim largona, é aquela que vai mais, cai bem, tem um caimento bom no corpo, assim, de cor azul. A pessoa, praticamente ela foi lá com você consegue pintar todo aquele quadro, contar tudo para ela o que aconteceu através das palavras. E esse dom, irmãos, é um dom maravilhoso que Deus concedeu para nós, a possibilidade de você falar. E se a gente pensar, vamos voltar lá no começo da Bíblia, você vai ver que Deus criou o universo inteiro com o quê? Qual foi a ferramenta para a criação? Foi a palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, olha, separa as águas doce da salgada. Então, o teu limite é até aqui. Haja vida, né? Os seres viventes, haja erva no campo. E aí foi a palavra de Deus é que foi fazendo aquelas coisas se tornarem realidade. E a gente enxerga assim nesse relato da Bíblia que o trabalho de Deus através da palavra, né, foi criando. A palavra de Deus dava vida. A palavra de Deus gerava um resultado, fazia saía assim do plano das ideias e se tornava algo concreto. A palavra de Deus entrou e fazia aquilo se tornar concreto. E depois nós temos a nossa instrução através da palavra de Deus, que foi gravada num livro. E aí vem Deus e diz o seguinte: vocês precisam ensinar os filhos de vocês através do quê? Da palavra. Então, se a gente ler lá Deuteronômio 6, vou botar lá no comecinho da Bíblia, Deuteronômio lá, o quinto livro, Deuteronômio 6, os versos 6 e 7 diz o seguinte, ó: guardem sempre no coração as leis que eu estou dando hoje.
Deus deu a lei, escreveu nas tábuas de pedra e entregou. Guardem sempre no coração essas leis. Aí no verso 7, e não deixe de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitar e quando se levantar. Como que é a maneira de transmitir a lei para outra geração? Repete a lei. Fala a lei, né? Tem que sair a voz, tem que ter a verbalização daquilo que nós estamos cumprindo, daquilo que nós estamos fazendo. Nós somos pessoas que seguem a lei, mas nós falamos da lei também. A lei é não matarás, a lei né? Você tem que não cobiçarás, a lei está ali, você tem que falar. Você tem que falar da lei, repete a lei, fala de novo. Você falou andando pelo caminho, você falou sentado na soleira da casa. E nós encontramos várias instruções dessas no Antigo Testamento. Você vai encontrar isso em Provérbios. Você vai encontrar aqui também lá no comecinho, quando Deus estabelece a Páscoa, ele diz o seguinte: quando o teu filho te perguntar o que é isso, você vai dizer para ele: olha, nós éramos escravos no Egito, mas Deus nos tirou de lá com mão forte. O tempo inteiro Deus está falando para nós, está nos orientando, está nos aconselhando a abrir a boca e falar para o filho da sua lei, dos seus mandamentos, da história do povo de Deus. Fala, fala, fala. Esse é o ensinamento de Deus. Fala, repete de novo essa lei. Quando você estiver em casa, você repete, fala dessa lei. Quando você estiver fora de casa, você fala dessa lei. Quando você levantar, você fala. Quando você for dormir, você fala. Fala, fala, fala. Fala porque a palavra tem poder, a palavra tem força. E você constrói uma imagem, você constrói uma situação por meio de palavras. A palavra vai dando vida àquele pensamento. Você pensou alguma coisa, aí você fala, e a palavra dá vida ao teu pensamento. Alguém dá uma correção para você, fala: estou pensando de ir lá hoje. Se você falar, a pessoa fala, alguém diz para você: ó, não vai não, que hoje está fechado, hoje lá naquela cidade é feriado, não adianta sei lá. Mas se você não tivesse falado, a pessoa não dizia nada, não sabia o que você estava pensando, você vai lá e perde a sua viagem. Então, quando você fala, você interage com a outra pessoa, você é capaz de transmitir o que você pensa para a outra pessoa, a outra pessoa constrói um filme daquilo que você está falando e consegue interferir tudo no plano das ideias ali, mas você falou, o outro analisou com você, devolveu. E nós estamos construindo toda uma situação por meio de palavras. As palavras estão dando vida naquilo que nós estamos falando. Você deixou de viajar porque o outro falou, porque você falou que ia, o outro falou não vai porque é feriado. Então, nós estamos construindo toda uma situação por meio das palavras. E é o conselho de Deus. Você vai ensinar o teu filho palavras. Você vai, palavras, abre a tua boca. Você quer firmar na lei? Palavras. Vai, vamos falar. Porque quem não fala são os animais. Né? Aí quem está acompanhando lá as histórias de Moisés, né? A série de Moisés, essa semana a jumenta falou lá, né? Coisa difícil de acontecer, foi um milagre, né? Mas os animais não falam. Essa é a desvantagem do animal. A jumenta está desviando ali do anjo, mas se ela pudesse falar, como ela falou, você tem um anjo ali, né? Então não posso andar. Então, por que você está me batendo? Então, tem como você abrir a boca e falar. O animal não tem essa possibilidade. Mas, às vezes, a gente, com todo esse dom que Deus nos deu, a gente não exercita e fica calado. A gente não exercita esse dom maravilhoso de Deus e não fala aquilo que deveria ser dito, não fala aquilo que Deus recomendou que a gente fale, a gente perde essa oportunidade. Um pouco para frente em Provérbios, nós vamos ler o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nessa imagem aí, a gente vê o pai e a mãe cercando ali os filhos de cuidado, mas a gente precisa construir essa casa, essa família com palavras. Precisa falar. Você tem que falar. Você tem que abrir a boca e falar com o teu filho, falar com a tua esposa, falar com o teu marido. O silêncio não vai trazer progresso, não vai trazer avanço no relacionamento. O silêncio não constrói. Quem constrói é a palavra. O silêncio não modifica, né? O que modifica é a palavra. A gente precisa
né, você reter aquela palavra ali, às vezes, e aí a importância da gente medir bem as palavras, né, porque você pode ter uma palavra negativa e isso também destrói. A palavra, do mesmo jeito que constrói, ela também destrói. Mas a gente precisa ter essa sabedoria de usar as palavras para construir. Ensina a criança, que jeito? Com palavras, você vai dizer para ela, é por aqui que se anda. Saiu do caminho, volta aqui. Saiu de novo, volta aqui. Então você vai mantendo a criança naquele caminho para ela andar, fazer aquilo que deve. É assim que Deus ensinou, na palavra, né? na capacidade de dizer, de conversar. E é também a palavra que permite a gente construir a fé. Né? É também por meio da palavra que a gente constrói a fé. Então, Romanos 10, lá também outra carta, né, do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, o verso 17. Romanos 10, 17. Lá fala o seguinte, Romanos 10, verso 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Esse é um versículo muito conhecido, né? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Como que faz para a gente ter fé? Como que faz para ter fé? Você precisa ouvir a mensagem de Deus. Então, a Ana estava comentando ali, né, Ana Maria, puxa, que legal, se sentir acompanhado por Deus, né? Mas a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos dar fé, ouvir o que Deus tem a nos dizer, encher a nossa mente com a palavra de Deus, e aí nós começamos a ter fé. Eu acredito que isso é verdade, eu acredito que isso é real. A gente começa a construir uma situação através de ter ouvido aquilo que alguém falou, você está ouvindo as pregações, você está ouvindo os cânticos, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o que diz a Bíblia, e aí a gente vai construindo uma situação em cima daquilo, você vai construindo um filme, uma realidade através das palavras. A palavra falou, saiu ao vento, subiu, não se tornou nada, mas a palavra vai construindo dentro de nós toda uma realidade nova, uma nova realidade. A fé vem pelo ouvir. Como que faz para ter fé? Ouvir a palavra de Deus. Como que faz para guardar a fé? Ouvir a palavra de Deus. A gente precisa dessa fé, precisa desse ouvir para aumentar a nossa fé, precisa dessas palavras no nosso coração, receber essas palavras ali. Então, como que a gente vai transmitir a fé para a nossa família? Como que você vai transmitir a fé pelo seu filho? Você tem que falar dela, tem que falar da fé. E a importância da gente vem na igreja e dá um testemunho, né? Olha, irmãos, eu pedi a Deus isso e Deus concedeu essa bênção. Olha, então isso vai construir na fé no outro, falando, nossa, olha, fulano recebeu, olha que beleza, né? Você ouviu aquilo foi bom, olha, fulano ficou doente, Deus abençoou, que sarou. Olha, o caso aqui era grave, Deus curou. Aquilo vai fortalecendo a tua fé, você vai criando um edifício ali em cima disso. Você vai fortalecendo. Eu estou cada vez mais crendo que isso é verdade. Eu estou ouvindo e a palavra está repercutindo dentro da minha vida, está criando um cenário na minha vida, está me permitindo avançar, está me permitindo ter mais fé. E aí nós sabemos que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, né? A prova de que existem coisas que não podemos ver. Então veja bem, Deus falou e criou o mundo físico. Nós falamos e criamos também novos cenários, novas situações na nossa vida. Você fala, olha, vou prestar um concurso e você vai lá, presta e passa. Vou plantar um alimento e você vai lá e planta, faz produzir. Vou estudar esse ano e passar de ano, você vai lá e estuda. Então, a gente fala e faz. Vou na cidade amanhã e você vai. Agora, construir a fé é um negócio assim, um dom maravilhoso de Deus, porque você está construindo uma coisa que também não pode ser, a gente não pode pegar. A fé é um negócio que não é concreto, é uma coisa abstrata, é um negócio intangível, uma coisa que não tem como a gente pôr a mão. Mas a fé também é construída. A fé também é abstrata, do mesmo jeito que eu construo a minha ida na cidade ontem, que eu fui na loja do lado do banco comprar calça jeans. Você não foi comigo, não viu, mas você constrói aquela imagem, assim também nós construímos
temos a fé. A fé é um negócio que eu não consigo ver. O passado também é um negócio que eu não consigo ver. Já foi, nunca mais eu consigo ir lá naquela loja para mostrar para você. É o passado. Mas você consegue construir aquela imagem na sua cabeça e a gente consegue construir a fé na nossa cabeça de tal forma que as coisas que não podemos ver passam a existir. E aí você tem fé, você tem capacidade para fazer aquilo andar. Mas tudo isso vem da palavra. Tudo isso vem da palavra. Você pode ter uma palavra e a palavra construir um edifício físico. Você fala, eu vou construir uma casa e um dia a casa está pronta. E você pode dizer, olha, eu tenho fé em Deus que essa doença vai ser curada, essa doença é curada. E você pode dizer, eu tenho fé em Deus que eu tenho a salvação e que vou estar de pé na volta de Cristo. E você tem a salvação e vai estar de pé na volta de Cristo. Aí você vai construindo. Você constrói coisas físicas como Deus criou o mundo e você constrói coisas abstratas, que é a fé, a salvação, a crença de que nós vamos crescer na fé, de que nós vamos alcançar a salvação, de que nós temos comunhão com Deus e nós vamos crescendo. Agora, essa palavra, irmãos, esse dom da palavra e essa relação de Paulo com Timóteo, ela é uma relação de liderança. E a gente lidera pelo exemplo. Uma das grandes forças da liderança é pelo exemplo. Nós vamos ler aí 1 Coríntios 11, 1. O apóstolo Paulo fala assim, ó, claramente, siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. E a gente vê, irmãos, que muita gente segue o nosso exemplo. Talvez você nem saiba, mas tem gente seguindo o seu exemplo. E é importante a gente dar um bom exemplo, porque as pessoas estão seguindo. As pessoas estão olhando para você e estão seguindo o que você está fazendo. Estão vendo o que você está fazendo. Elas estão percebendo que você faz, que você leva a vida de determinada maneira e elas seguem o teu exemplo. E elas estão vendo o que você faz e fazem igualzinho você. Né? Nessa foto aí a gente vê a filha imitando a mãe, né? E isso é uma realidade muito grande, porque o filho imita, a filha imita a mãe, o filho imita o pai, os filhos imitam os pais. Né? Só de ver o comportamento, eles nem sabem se aquilo é bom ou é ruim, mas eles imitam, porque é isso que vai formando a gente em sociedade, é você ver o que o outro está fazendo e você conseguir fazer igual. Agora, esse exemplo, irmãos, é fundamental. A gente vê o outro e faz igual. A gente vê o outro e se espelha nele. A gente vê o mais velho, o mais maduro e entende que aquele é o comportamento correto, que é aquilo que nós devemos fazer. A gente vai imitando, a gente vai fazendo igual ao outro. E aí, tem uma questão muito importante ali em que Paulo fala. Paulo, ele deu o exemplo e Timóteo viu o exemplo de Paulo e seguiu o exemplo de Paulo. Está ótimo. Agora, Timóteo também é um líder. Timóteo também lidera com a igreja. E aí, irmãos, vem a carta de Paulo a Timóteo. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos assim que eu creio, eu acredito que aconteceu nesse relacionamento de Paulo e Timóteo. Eu acho que tudo que está escrito na primeira e na segunda carta de Timóteo, Paulo já tinha dito para ele. Eu acredito que tudo que está aqui, Paulo já tinha falado para ele. Mas Paulo vem e reforça e fala tudo de novo. E na primeira carta a Timóteo nós encontramos Paulo combatendo as falsas doutrinas, pois Timóteo estava junto com ele escrevendo a carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, e ele combatia as mesmas falsas doutrinas. Nós já estudamos aí nas outras pregações, Paulo combatendo ali a crença daquele povo idólatra, daquele povo pagão que havia se convertido, daquele povo que estava pendendo de volta para o judaísmo, e Paulo combatendo, e Timóteo junto com ele escrevendo a carta. Agora Paulo escreve uma carta para Timóteo e fala das mesmas falsas doutrinas. Paulo já tinha falado tudo isso para ele. Paulo fala de novo da importância da oração, 1 Timóteo 1 e 2 aí, importância da oração, para orarmos pelos líderes, para que tenhamos uma vida tranquila,
certamente já tinha falado isso para ele, deu muitas instruções de oração nas outras cartas. Paulo fala de outros líderes, para você não impor as mãos precipitadamente sobre a cabeça de alguém. Certamente ele já tinha acompanhado a constituição de outros diáconos de outras igrejas junto com Paulo. Paulo fala para ele cuidar de si mesmo, da própria saúde, para cuidar do que ele tinha dores no estômago. Fala para ele se dedicar à igreja, se dedicar a Deus. Certamente Paulo já tinha falado tudo isso aí. Já tinha comentado tudo isso aí. Mas agora ele faz a carta, põe no papel e manda tudo de novo. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa insistir nisso. A gente precisa insistir na palavra. A gente precisa repetir o que já foi dito. A gente já falou uma vez, a gente fala de novo. A gente já falou um assunto, a gente fala de novo. A gente vai dedicar esses assuntos. E veja, essa questão da oralidade, que nós vamos comentando ali em 1 Timóteo 6, ele fala assim para ele, olha, você deu um testemunho diante de muitas testemunhas. Então ele fala ali de quando Timóteo recebeu a fé, de quando Timóteo foi nomeado, talvez, foi separado para fazer o trabalho de liderança, e ele deu o testemunho dele diante de muitas testemunhas. E depois ele fala, Cristo deu o testemunho dele diante de Pilatos. A gente precisa dar esse testemunho público. Você precisa dizer, as pessoas precisam saber o que você crê, o que você pensa, o que você professa na sua vida. E depois que as pessoas já sabem que você é crente, já sabem o que você crê, você tem que falar de novo. O apóstolo Paulo já tinha falado com certeza todas essas coisas aqui para Timóteo, mas ele falou de novo. Ele mandou a carta e insistiu, falando de todos os assuntos outra vez. Falsa doutrina, oração, outros líderes, cuidar de si mesmo, dedicar-se à fé, à igreja, cuidar dele próprio, cuidar da própria saúde. Vem Paulo, fala tudo outra vez. E talvez você já falou do evangelho para alguém, aí você fala, mas fulano aí eu já falei, mas você já falou de novo para a pessoa, né? E para o filho da gente, quantas vezes a gente falou, vamos pensar assim, como com a boca fechada para o filho, quantas vezes você falou? Né? 150 mil vezes, né? Quantas vezes você falou, olha, senta direito, menino? Quantas vezes você falou isso para o filho? Né? Senta direito nessa cadeira, né? Quantas vezes você falou para o filho, ó meu filho, vai estudar, você já fez sua tarefa? Quantas vezes você falou isso para o filho? Né? Você falou, né? Meu filho, não briga com faca, não briga com fogo, né? Não briga com faca. Meu filho, vai tomar banho. Quantas vezes você falou isso para o filho? Vai tomar banho, menino, vai escovar os dentes. Quantas vezes você falou? Milhares de vezes. Milhares de vezes. Agora, quantas vezes a gente falou do Evangelho com um amigo, para alguma pessoa? Né? Esse dom da palavra, né? Esse dom que a gente tem de poder passar para o outro a experiência que a gente teve. Aí você viu alguém com uma doença, você chega e fala, olha rapaz, eu já passei por enfermidade, meu filho estava doente, foi curado, eu passei por um problema sério de saúde, Deus me libertou, eu passei por um problema sério financeiro, Deus me ajudou, eu passei por um problema sério no casamento, Deus me ajudou. Você tem como pintar aquele quadro para a pessoa, você tem como mostrar aquela realidade para a pessoa, você tem como fazer isso com a sua boca, com a sua história, com a sua capacidade de comunicação. Mas é muito comum que a gente não faça isso, né? É muito comum que a gente fique calado, que a gente não fale. Ou que a gente fale uma vez e já abandona, né? Você fala uma vez e já abandona. Mas o apóstolo Paulo insistiu, ele pegou Timóteo, mandou a carta, falando tudo outra vez. Certamente todos esses assuntos ele já tinha falado com Timóteo, mas ele manda de novo. Agora numa nova abordagem. Então talvez você já falou para a pessoa, mas você falou de um jeito. O apóstolo Paulo já tinha falado desses assuntos, mas foi interessado às igrejas. Agora ele mandou diretamente para Timóteo. Ele fala os mesmos assuntos, mas agora é para ele. É para o próprio Timóteo entender o que ele está falando. Você já falou de um jeito, fala de outro.
Ah, eu já falei dessa maneira, fala de outra maneira. Ah, eu já falei quando a gente estava levantando, agora fala quando está deitando, então. Ah, eu já falei andando pelo caminho, então agora fala em casa. Você fala de novo, fala de novo, fala de novo. Quando é que você vai parar de falar? Não é? Você não vai parar de falar. Você vai falar, você vai insistir. Você vai usar esse dom maravilhoso que Deus nos deu da palavra, da capacidade de dizer, de argumentar, de criar a partir do nada, a partir das suas próprias palavras, e a gente vai criando uma situação. Primeiro está na mente. Você criou aquilo na sua mente. Então, primeiro nós mentalizamos. Vamos ter uma igreja em Rio Preto. Se Deus quiser, um dia nós vamos para Rio Preto. Aí nós começamos a orar. Vamos falar com Deus. Aí a palavra começou a ter força. Vamos falar com Deus. Deus, nós queremos lá. Queremos ir para Rio Preto. Vamos tentar ir para Rio Preto. Vamos achar um jeito de ir para Rio Preto. Vamos arrumar um imóvel em Rio Preto. Vamos. Um dia as palavras se transformaram num prédio. Agora nós estamos num outro momento, está no plano. Deus, nós vamos ter outras pessoas, estamos pensando nisso. Para quem que eu falo o Evangelho? Vamos distribuir folheto, vamos fazer uma pregação, vamos dar um estudo. Por enquanto está na mente, está na palavra. Aí começa a palavra, nós vamos na palavra, e é só a palavra. Deus abençoe a nossa oração, Deus traz. Já acontece a parte física. Nós estamos construindo com palavras no cenário. Logo aparece a parte física, porque nós já fizemos, já esteve no pensamento, está agora nas palavras, está agora na oração, e Deus vai abençoar que vai chegar a hora do físico. Vai chegar a hora do físico. Vai acontecer de maneira concreta. Vai ter as pessoas. E aí a gente fala na mente, olha, eu preciso construir minha casa, Aí você fala para as pessoas, olha, eu estou pensando em construir, alguém dá uma dica, tem um material de construção que não é barato, tem um pedreiro bom. Aí um dia aparece um prédio físico, a casa está pronta, mas tudo começa no pensamento, na palavra, depois a ação, e nós vamos chegar finalmente na parte física, na parte concreta, naquilo que realmente concretizou o nosso plano. E aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, você deu testemunho, você falou diante de muita gente, Jesus falou diante de Pôncio Pilatos, e agora continua no teu caminho até o Senhor Jesus Cristo aparecer. Vamos firme, vamos praticar a fé, vamos seguir adiante, vamos falar, vamos abrir a boca, né? Então a gente vai se dedicando a Deus e vai colocando a palavra, os ensinos, aquilo que a gente tem. Você tem que dizer muitas vezes, você tem que fazer junto, você tem que persistir no ensino, é assim que funciona. Você vai formando alguém, né? E a gente tem esse desejo de ter filhos que andem no caminho de Deus, a gente tem o desejo de ter filhos que façam a vontade de Deus, a gente tem o desejo de ter outros líderes, e aí a gente tem que ir na palavra, no ensino, fazendo junto, persistindo, dizendo muitas vezes, e isso vai se formando nas pessoas. Irmãos, todos nós somos líderes. Todos nós somos líderes. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo é para mim e é para você. Todos nós somos líderes. Nós somos líderes, no mínimo, de nós mesmos. No mínimo de nós mesmos. Nós precisamos liderar, no mínimo, os nossos pensamentos. Você pensa uma coisa ruim, você tem que liderar os seus pensamentos. Falar, não, isso aqui não é coisa de pensar, isso aqui é bobagem, eu tenho que parar de pensar nisso. Você tem que liderar pelo menos a sua mente. Pelo menos a sua mente, tem que liderar a sua cabeça. Aí você lidera a sua mente, lidera você mesmo, você acorda cedo e fala, vou ficar mais 10 minutinhos aqui. Mas você fala, não, eu preciso levantar, eu tenho que chegar no horário, eu quero cumprir meu horário. Você levanta. Eu tenho que ir em tal lugar. Você vai, você sai mais cedo. Eu tenho que fazer tal coisa. Você faz. Eu tenho que fazer o almoço. Hoje eu vou fazer um bife. Você tem que liderar a cozinha. Você tem que liderar você mesmo. Não vou comer só um lanchinho, eu vou fazer um almoço de verdade. Você tem que liderar a sua pessoa, o seu dia a dia, quem você é, o seu emprego, o seu trabalho, as suas coisas. E aí você vai liderar depois uma família. Você tem que liderar a sua esposa, seu marido, seus filhos. Você tem que ser capaz de liderar uma casa. E aí? Você tem que exercer essa liderança. A carta do apóstolo Paulo para líderes, Timóteo e Tito.
e a gente pegar isso para nós. Né? Você olha aqui e fala, o que Paulo falou para Timóteo? O que eu posso usar na minha vida? Tem cuidado de você mesmo, cuida da sua saúde, cuida de você, não entre em discussões tolas a respeito disso, daquilo, isso aí é bobagem. Olha, vê bem como você vai aconselhar uma pessoa mais velha, ninguém te despreze pela tua mocidade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, pega tudo que ele falou para Timóteo, pega para você, porque todos nós somos líderes, no mínimo de nós mesmos. Depois nós somos líderes da nossa família. Depois você vai exercer liderança na sua empresa, lá no seu trabalho, né? Quem é professor lidera 30 alunos na sala lá. Quem tem uma empresa, tem uma cooperativa, lidera um monte de gente lá na cooperativa. Quem tem um sítio, tem um monte de funcionário lá fazendo trabalho. A gente lidera pessoas. Quem tem uma família, lidera os filhos. Você lidera pessoas, você lidera gente. E aí, tem aí um prefeito que lidera a cidade inteira, tem um governador que governa o estado, tem um presidente que governa o país, lidera um país. São todas níveis de liderança, mas todos nós somos líderes. E nós exercemos a liderança pela palavra. Você tem que falar. Você tem que falar. Se a casa não está do jeito que você quer, você tem que falar. Se a empresa não está do jeito que você quer, você tem que falar. Se o atendimento que você está recebendo no restaurante não está do jeito que você quer, você tem que falar. Ó, você não trouxe o sal aqui para mim, me traz lá, eu pedi a bebida faz tempo, você não trouxe. Você tem que liderar ali o atendimento para você. Você tem que abrir a boca. Se você entrar calado e sair calado, você nunca vai ser atendido do jeito que você quer. Tem que falar, você tem que abrir a boca para transformar o mundo e para fazer as coisas correrem do jeito que você gostaria que seja. Eu quero assim chamar a atenção dos irmãos, a pessoa, a gente fala assim, eu queria ser rico para não fazer nada, né, para ficar livre à vontade. Quanto mais rico a pessoa é, mais ele tem que liderar, mais ele tem que falar com pessoas, mais ele tem que dizer como ele quer o serviço, mais ele tem funcionário dentro de casa, uma governanta, um empregado doméstico, ele tem que falar, olha, eu quero assim, eu quero assado, hoje eu quero comer uma tal coisa no almoço. A palavra, quanto mais você desenvolve, cresce na vida, mais você tem que saber usar a palavra. Toda vez que você lembra de um grande líder, você lembra dele falando. Por que o Lula é um grande líder do país? Por causa dos discursos dele. Por que o Obama é um grande líder? Por causa dos discursos dele. Por que o treinador de futebol, o que é o treinador de futebol? É o discurso, é a palavra. O que é um grande treinador de futebol? É uma pessoa que sabe falar. O que é a pessoa? Quando você lembra de um pastor que você admira, uma coisa, é a fala, ele está ali falando, ele está tocando a vida das pessoas por meio das palavras. O que é um grande político? O que é um grande estadista? O que é um técnico de futebol? O que nós estamos citando aqui de liderança é uma pessoa que fala, que abre a boca. Nós precisamos falar, aprender a falar, dizer o que é preciso. E muitas vezes a gente se cala. Você vê uma pessoa errada, fazendo o que é errado, e você não fala. Você vê a pessoa caminhando para o erro e você não fala. E a Bíblia fala disso, né? Lá em Ezequiel ele fala, você está colocado para matar lá. Ali. Você vê o exército inimigo chegando e você não fala nada, se alguém morrer, a culpa é sua, né? Então a gente precisa ter essa capacidade de abrir a boca. Olha, isso que você está fazendo aí, eu não concordo não, isso é errado, isso não é correto. Você faz o que você quiser da tua vida, a vida é sua, mas isso aí não está certo não. Isso está errado. Você quer fazer certo, você tem que tomar uma outra postura. Então, essa palavra, ela é muito importante. O apóstolo Paulo fez uso dela para a formação do próximo líder. Ele já tinha dito tudo isso, falou tudo outra vez, mandou a carta, insistiu, falou de novo, para firmar essas lições na vida de Timóteo, para que a gente consiga firmar a fé e formar uma nova liderança. Irmãos, a palavra de Deus é criadora e a nossa palavra também é criadora e nós precisamos exercitar. A gente precisa abrir a boca. Nós precisamos pedir a Deus uma boca que fala, uma boca capaz de abrir e falar boas coisas, falar boas novas do reino. A gente precisa ser capaz de exercitar esse dom maravilhoso da fala, um dom maravilhoso da fala.
Então, e a Bíblia fala assim, ó, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Lá em Lucas. O que nós precisamos fazer, irmãos? Encher o coração de Deus, encher o coração de fé, encher o coração de otimismo, encher o coração de certeza da nossa salvação, do nosso chamado por Deus, encher o nosso coração de coragem, porque aí quando a gente abrir a boca, a gente vai falar dessas coisas. A gente vai falar de Deus, a gente vai falar de fé, a gente vai falar de liderança, de coragem, a gente vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: cuida bem de você mesmo, cuida do seu coração, dos seus pensamentos, filtra bem o que você pensa, e aí você vai ter um coração puro, achegado a Deus, e com isso, quando você abrir a boca, você vai falar boas coisas e também vai atingir o coração das pessoas. Essas palavras, irmãos, são fortes. Se você pensar, essas palavras gravadas na Escritura, faz 2000 anos que elas estão inspirando as pessoas a fazer boas obras, faz 2000 anos que elas estão inspirando as pessoas a andar no caminho. O apóstolo Paulo escreveu as palavras dele para Timóteo, e isso tem inspirado gerações e gerações a fazer a vontade de Deus, a andar no caminho de Deus, a sair do Evangelho, a se firmar no Evangelho, a saber como se conduzir no Evangelho. O apóstolo Paulo fala para ele como se conduzir na liderança. E todos nós somos líderes, todos nós precisamos dessa lição. Precisamos liderar no mínimo a nós mesmos e depois liderar as pessoas que estão em volta de nós, para que elas conheçam a palavra, para que elas exercitem a fé. A palavra, irmãos, é um dom maravilhoso que nos diferencia dos animais, é dom de Deus. A palavra criadora lá do Senhor no passado, a palavra nossa hoje que cria cenários e dá vida também para o projeto. A palavra, irmãos, é dom de Deus e nós precisamos exercitar. Não fique calado. Eu quero convidar você essa semana para abrir a boca. Quero convidar você essa semana para falar das coisas que você acha que devem ser ditas. As coisas que você acha que não estão indo bem, né? Ah, eu acho que aqui em casa podia melhorar tal coisa, então você tem que falar, você tem que abrir a boca. Ah, eu acho que nós poderíamos fazer algo diferente, então abre a boca. Ah, eu acho que nós podíamos, né, andar em determinado sentido, em determinado caminho, então você tem que falar. A palavra é que vai dar vida, a palavra é que vai fortalecer a liderança, a palavra é que vai fazer as pessoas seguirem aquele seu ponto de vista. Nós precisamos falarmos. Precisamos pedir a Deus uma boca que fala, uma boca que fala coisas boas, uma boca que fala do que está cheio do coração, e nós vamos, com a graça de Deus, encher o nosso coração de coisas boas e falar disso a outras pessoas. Eu quero convidar você essa semana para falar alguma coisa que você ainda não falou, alguma coisa para alguém que talvez você não falou do Evangelho, para alguém que você já pensou, nossa, eu podia falar de Deus para essa pessoa. Talvez alguma coisa na tua casa que você queira melhorar. A gente podia fazer oração junto, a gente podia, não sei. O que você podia falar para melhorar a sua casa e que você ainda não falou, né? Na liderança ali, de você mesmo, algo que você precisava mudar, fala. Abre a boca, fala, porque a palavra tem poder, a palavra tem força, a palavra cria cenários, constrói coisas concretas, e é através da palavra que Deus criou o mundo, é através da palavra também que nós vamos levar outras pessoas ao conhecimento da salvação e que nós vamos nós mesmos fortalecer a nossa fé. A gente fala, a gente ensina e de repente a gente aprende, né? Você está ensinando uma pessoa ali, você aprende, isso é fantástico também. Então é preciso falar, né? Pelos demais e por nós mesmos, a gente tem que abrir a boca e falar, e de preferência falar de Deus. Vamos pedir a Deus essa bênção para que nós tenhamos uma boca que fala boas coisas, e que essa semana nós sejamos capazes de dar uma palavra de fé para alguém, nós darmos uma palavra de correção, quem sabe, na nossa casa, uma palavra de ânimo para alguém, que nós sejamos pessoas que tenham uma palavra boa, que tenhamos uma boca que fala a palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos dar essa bênção. Deus, nós oramos a Ti na manhã desse dia, pedindo a Ti, meu Deus, uma bênção especial sobre nós, sobre cada um que estamos aqui hoje, meu Deus, para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a usar o dom da palavra, meu Deus, para que o Senhor coloque as palavras, meu Deus, no nosso boca,
para que o Senhor nos ajude, meu Deus, a ter um coração cheio do Teu Santo Espírito, um coração cheio de comunhão contigo, um coração voltado para o bem, meu Deus, um coração que faz a Tua vontade. Tenhamos, meu Deus, no nosso coração, meu Deus, o desejo de servir e tenhamos na nossa boca, meu Deus, palavras de consolo, de conforto, de vida, meu Deus, para entregar a outras pessoas. Tenhamos uma palavra de vida no nosso lar, meu Deus, palavras de elogio, palavras de crescimento, palavras, meu Deus, de correção, meu Deus, palavras que possam, meu Deus, trazer o Teu reino para dentro dos nossos lares, meu Deus, palavras que possam construir a fé, meu Deus, palavras que possam construir a crença, meu Deus, no coração dos nossos filhos, a crença no coração dos nossos queridos, meu Deus, dos nossos familiares, construir a crença nos nossos colegas de trabalho, nas pessoas que nos cercam. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a falar, meu Deus, do Evangelho, a falar, meu Deus, da grande salvação que o Senhor tem para esse mundo, a falar de Cristo, meu Deus, e o seu sacrifício por nós. Nos ajuda, meu Deus, a ter a capacidade, meu Deus, de abrir a boca, meu Deus, de nos posicionarmos com palavras, meu Deus, de nos posicionarmos contra o erro, contra o pecado, e de nos posicionarmos a favor, meu Deus, das Tuas bênçãos, a favor dos Teus milagres, a favor, meu Deus, da Tua grande salvação, meu Deus, que o Senhor tem entregue a nós. Deus, nós pedimos a Ti essa bênção hoje, meu Deus, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, a falar, meu Deus, das Tuas maravilhas, a falar, meu Deus, com a nossa boca, com a pregação, a escrever, a ter condição, meu Deus, de realmente colocar em palavras, meu Deus, aquilo que o Senhor tem tocado no nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, toda a fé que o Senhor tem colocado em nós, a fé que vem de Ti, que vem do ouvir, que nós possamos traduzir em palavras, meu Deus, e entregar a outras pessoas também essa possibilidade de crer e de buscar, meu Deus, o mundo espiritual. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela Tua palavra, meu Deus, que foi preservada e chegou até nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que está nas nossas mãos hoje, a Bíblia Sagrada. Obrigado pela Tua palavra que criou, meu Deus, os céus e a terra e nos permitiu a vida. Obrigado, meu Deus, por todas as palavras de conforto e consolo que o Senhor tem dado ao nosso coração. E ajuda-nos, meu Deus, a seguir esse exemplo, seguir o exemplo de Cristo, o exemplo do apóstolo Paulo, e possamos também ser pessoas que têm palavras de vida, que a nossa boca tenha sempre, meu Deus, uma palavra de vida, de consolo e de ânimo para aqueles que nos servem. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção sobre nós, meu Deus, e que o Senhor nos dê uma boca que fala coisas abençoadas, que tem uma palavra de vida. Nós Te pedimos hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então, hoje nós vamos encerrar o culto invocando a bênção. Essas palavras da bênção nos acompanham toda semana. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Amém. Assim nós encerramos o nosso culto hoje, em nome do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Amém.